Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, os textos bíblicos que estamos ouvindo e refletindo nos últimos domingos, na narrativa de São Lucas, e que nos apresentam diversas ações de Jesus, subindo para Jerusalém no caminho, em vista de em Jerusalém realizar a obra de justificação, de salvação e de redenção do gênero humano. Que obra é esta? Um ato de obediência, um ato de amor tão perfeito a Deus, que corrigiria todas as nossas imperfeições e desobediências. O ato de entregar-se ao Senhor. E é por isso que a cada domingo, com Jesus, nós deixamos as nossas casas e subimos também ao Calvário. E sobre o altar oferecemos com Jesus o mesmo sacrifício. Nenhum de nós tem capacidade para oferecer a Deus um sacrifício perfeito, uma oração perfeita. É por isso que todos os domingos nós nos unimos ao sacrifício de Cristo e à oração de Cristo. Por assim dizer, nós ao orarmos nos abraçamos a Ele. E Ele, ao elevar a Deus o seu louvor, nos eleva junto. De tal forma que possamos voltar para as nossas casas, justificados, fortalecidos, para vivermos mais uma semana. E o Senhor, ao realizar esta obra, Ele vai nos ajudando a compreender que só na presença e na amizade de Deus nós somos capazes de entender certas coisas. Nós somos capazes de discernir as coisas que nos acontecem e termos uma clareza, mesmo nas tragédias e dificuldades, para não desesperarmos, para não desanimarmos, para não nos acovardarmos
diante das provações. Por isso o Senhor tem nos falado nos últimos dias a importância da oração. O que é uma missa? É uma oração, a oração de Cristo, a quem nós nos unimos para orar com Ele e nele e através dele, a Deus Pai. O que é um batismo? Uma oração. O que é um matrimônio? A celebração? Uma oração. E a oração, Santa Teresa de Ávila já definia dizendo: orar é tratar de amor com quem se ama. A oração é um tempo de estar na presença de quem nós amamos e de quem nos ama. Porque somente a experiência de sentir-se amando e sentir-se amado é capaz de nos curar, de nos restaurar, de nos fortalecer e nos dar coragem para vivermos cada dia. Uma frase que eu carrego comigo de um filósofo: ser amado por alguém nos dá força, amar alguém nos dá coragem. Quando nós nos sentimos amados, nós não nos sentimos sozinhos e nem abandonados, então aconteça o que acontecer, nós teremos força no amor que recebemos para vencermos qualquer tribulação. E quando nós amamos verdadeiramente, nós teremos força também, coragem, até mesmo para as mudanças mais difíceis da nossa vida. Quantas vezes eu já vi homens de temperamento duro, que a partir da experiência de amarem os seus filhos e alguns os seus netos, abandonarem os vícios, abandonarem caminhos de erro. Até então nunca tinham tido coragem de tentar mudar e melhorar, tinham medo de fracassar. Às vezes a gente não tenta mudar porque a gente tem medo de tentar e não conseguir. E tem gente que pensa, melhor do que tentar e não conseguir é nem tentar. Pelo menos não tem a decepção. Mas quando existe um motivo, a gente tenta até conseguir. Então, se a oração é esse tratar de amor com Deus e deixar que Deus cuide de nós, o que torna a nossa oração eficaz não são as palavras que a gente diz. Uma vez uma pessoa chegou para mim, quando eu era padre em Minas, e disse assim: Padre Moacir, me ensina uma oração forte. O povo tem esse negócio, né? Uma oração de poder. Quem tem poder é Deus. O que torna uma oração forte é o amor com que você ora. Não são palavras. Mas a pessoa virou para mim e falou assim: me ensina uma oração forte. Aí eu falei com ela: então eu vou te ensinar uma oração que é a mais forte que eu conheço. E não é para qualquer um rezar, não. Aí ela ficou toda entusiasmada, né? O senhor vai me ensinar, você dá conta de rezar, será? Ela falou assim: dou. Eu falei assim: então prepara, firma aí. Aí ela firmou, tadinha. Aí eu falei assim: agora você repete comigo. Aí ela preparou, eu comecei: Pai, ela, Pai, eu, nosso, ela, nosso, que estás no céu. Ela falou: ai, Padre, isso é o Pai Nosso. Que oração é mais forte que aquela que saiu do coração e dos lábios de Jesus? A força da oração não é palavras estranhas. Tem gente que acha que se falar alguma palavra que ninguém entende é mais forte. A força da oração não são as palavras, é o coração de quem ora. É por isso que neste final de semana o Senhor nos fala disso. Que tipo de pessoa somos nós quando nós nos colocamos diante de Deus? Primeira leitura diz que a oração do pobre
A oração do humilde sobe e atravessa as nuvens. E sobe e atravessa as nuvens, não é porque ele é pobre, mas é porque na sua humildade ele entendeu uma coisa, que ele depende de Deus. Ele entendeu que é de Deus que vem a sua resposta. Ele tem um coração aberto para que Deus realize nele uma obra. E por isso a sua oração sobe, porque é leve. Às vezes a gente carrega a nossa oração de tanta conversa, que quando a gente chega no meio dela, a gente já não lembra o que rezou no começo. A oração vai a Deus na força da humildade de quem reza. As súplicas de todos podem chegar a Deus. Deus escuta a todos. Então nós temos que ter um coração humilde e perseverante. Uma oração constante. E não é uma oração constante no sentido de que eu vou incomodar tanto a Deus que uma hora Deus vai me atender. Não é isso. Uma oração constante no sentido de que eu sei que o Senhor me atende. E cada vez que eu me dirijo a Ele em oração, é um tempo que eu dou a Deus, é um tempo da minha vida que eu ofereço ao Senhor, é o meu pensamento diante de Deus. E dar tempo, pensar e dedicar-se a alguém, é um gesto de amor. Quem ama, sempre encontra um jeito de ter tempo para o outro, de dedicar-se ao outro, de pensar no outro. E é assim que a gente demonstra. Reza para manifestar a Deus o amor que nós temos por Ele. Porque quando se encontra o nosso amor com o amor de Deus, os milagres acontecem, as mudanças acontecem. Então nós temos que rezar com humildade, sabendo que dependemos de Deus. Deus nos atende não é porque a gente tem alguma coisa que o agrade. Deus nos atende porque Ele nos ama. Deus nos atende porque nós confiamos nele e manifestamos a Ele a nossa fé. E esta fé nós entendemos hoje na palavra de Paulo na segunda leitura. São Paulo já está naquele momento de deixar este mundo. E São Paulo faz um balanço da sua vida. Reparem que ele se recorda, escrevendo a Timóteo, de todos os amigos que o abandonaram, que ele está sozinho, humanamente falando, que ele está preso, mas nós não vemos em Paulo uma lamentação, mas duas afirmações muito fortes. Paulo diz para nós: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Oxalá Deus não cobre isso deles. Mas aqui vem uma palavra: mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Vamos rezar juntos aí? Essa frase? Começo do versículo 17. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Esta é a primeira certeza de quem ora. Deus está ao nosso lado e nos dá força porque nos ama, gente. Entregou o seu Filho na cruz, não é porque éramos santos, mas porque éramos e somos seus filhos. A segunda palavra que Paulo diz é uma confiança diante da morte, diante da violência que ele vai sofrer. No versículo 18, o Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino eterno.
Então a nossa oração, ela tem que ser humilde, ela tem que ser constante, ela tem que ser confiante. E de onde brota esta confiança? Dessa certeza de que Deus nos ama. Nós temos certeza disso. Você tem certeza que Deus te ama e que Deus vai te salvar? E que não é as coisas que você faz que vai conquistar a sua salvação, mas é o amor que Deus tem por ti. E se nós fazemos coisas boas, não é para conquistar, é para agradecer. A gente não se converte para ir para o céu, a gente se converte porque já ganhou o céu, e somos agradecidos a Deus por isso. Santa Teresinha do Menino Jesus, no leito de morte, ela dizia às suas irmãs: estou para ir ao encontro do Senhor, e tenho as mãos vazias. Nada tenho de bom que eu tenha feito para oferecer. Mas, ao invés de me sentir triste, me sinto feliz. Porque se nada tenho de bom para oferecer, a única coisa que me garantirá é a misericórdia e o amor de Deus por mim. Esta certeza. Quando a gente tem certeza de um amor assim, a gente quer ser uma pessoa melhor. A gente quer mudar a nossa vida e colaborar na transformação da vida dos outros também. Quando a gente tem certeza de um amor assim, a gente deixa de começar a ser interesseiro. Uma oração interesseira, porque a gente sabe que Deus provém e Deus cuida de nós. É o tipo de pessoa que nós somos, que determina se a nossa oração vai alcançar o coração de Deus ou não. E quando eu falo do tipo de pessoa, não estou falando de ser santo ou ser pecador, não. Mas o tipo de pessoa que confia e acredita verdadeiramente no amor que Deus nos tem. O Evangelho mostra para a gente duas orações de dois homens diferentes. Dois homens subiram ao templo para rezar. Então são dois homens que têm fé, que acreditam em Deus, senão não teriam ido na igreja. Os dois sobem e cada um se coloca de um jeito. Um se aproxima diante do altar, e se pudesse tocaria o altar, e faz uma oração. É um homem bom, não se fala que é ruim. É um homem que cumpre os mandamentos, é um homem que paga o seu dízimo corretamente, diz aqui a palavra de Deus, é um homem que faz jejuns. O outro homem não se aproxima do altar, fica longe, não tem coragem de levantar a cabeça. É um colaborador dos romanos. No tempo de Jesus eram considerados pecadores públicos aqueles que todo mundo conhecia o pecado deles. Os cobradores de impostos eram estes. Por quê? Porque ao cobrarem os impostos, eles ajudavam o Império Romano a explorar o povo de Israel. E por isso eram pessoas detestáveis. Zaqueu era cobrador de imposto. Mateus era cobrador de imposto. Para a sua sobrevivência, eles ajudavam o império a explorar os seus irmãos e irmãs. É este o homem. Reparem que as orações são diferentes. Na oração do primeiro, quem está no centro da oração? É ele. A oração dele é para se elogiar. A oração dele é para falar para Deus como ele é bom. A oração dele é para dizer para Deus: o Senhor devia ficar feliz de ter uma pessoa igual eu. A oração dele é para dizer: eu mereço porque eu fiz por onde. O outro, a oração dele é só um pedido de quê, gente? De perdão. Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador.
enquanto o primeiro confia em si mesmo, porque se acha merecedor, o segundo sabe que não merece. Confia em quem? Em Deus, na misericórdia de Deus. E diz a palavra: qual dos dois voltou para casa justificado pela sua oração, que agradou a Deus? O segundo. Porque o segundo ofereceu a Deus uma confiança. E aqui a palavra nos convida a nos questionarmos e as nossas orações. Vocês já notaram que toda missa, seja a missa para os defuntos, seja a missa com crianças, seja a missa com idosos, com jovens, seja uma festa de santos, seja uma solenidade, seja a missa do dia a dia, como é que a gente sempre começa a nossa missa? Qual é a nossa primeira palavra diante de Deus na missa? Porque tem a palavra que o padre diz para vocês, e depois tem uma palavra que o padre convida vocês com ele a dizerem a Deus. O que o padre diz para vocês é a saudação. Deseja que vocês estejam bem nesta missa. E logo depois, o que o padre convida todo mundo a fazer, gente? A cantar um hino de louvor sobre si mesmo. A gente é convidado a pedir perdão, a ter esse gesto de humildade diante de Deus. E é isso que nos justifica. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus que atua em nós. Pelas nossas obras nós manifestamos que a graça de Deus está atuando em nós ou não está atuando em nós. Então hoje, neste momento, vamos nos colocar diante de Deus com confiança. Que nós realmente saibamos e acreditemos que Deus nos ama e nos quer bem. E que nós, sentindo-nos amados, queiramos alegrar o Senhor. E a alegria do Senhor é que nós nos convertamos, é que nós abandonemos o pecado, é que nós abandonemos tudo aquilo que nos impede de sermos verdadeiramente felizes, na presença dEle e na presença de nossa família. Então convido a cada um nesse instante, diante desta palavra, a agradecer a Deus a sua misericórdia, o seu amor, e a pedir a Deus que te ajude, que me ajude, a abandonarmos todo orgulho, toda arrogância, que às vezes nos faz até julgar os outros. Quando a gente se julga muito bom, a gente está comparando com alguém, né? Eu só acho que eu sou bom se eu considerar alguém que não é. Padre Léo, vocês lembram dele? O Padre Léo, ele dizia uma vez: a gente não se deve comparar com ninguém. Que se a gente compara com alguém que é melhor do que a gente acha que a gente é ruim demais. Se a gente compara com alguém que a gente acha que é pior, a gente começa a achar que a gente é bom demais. Nós devemos nos comparar com aquilo que a gente pode ser. Então, neste momento, pede ao Senhor que Ele te liberte de todo orgulho, de toda vaidade, de toda prepotência, de todo convencimento sobre si mesmo. E faz a Ele agora uma prece humilde. Não é se diminuir, mas é dizer da sua pequenez, da sua fraqueza, das dificuldades que ninguém sabe que você enfrenta, das suas fragilidades. Às vezes os outros te acham tão forte e você está tão fraco. Fala a Deus sobre isso e pede a Ele que na sua fraqueza Ele ponha a força dEle, que no seu vazio Ele preencha com a presença dEle. Pede a Ele, meu irmão e minha irmã, neste momento, com humildade de coração, a graça de acreditar, confiar e propagar a sua bondade e o seu amor.